Fala, meu povo, tudo bem? Vou aproveitar a maquiagem aqui, porque no meu último vídeo eu estava pouco maquiada. Aí terminei de gravar, falei assim: ai, gente, vou colocar um filtrinho aqui, porque os seguidores, né, merecem. E aí alguém veio aqui nos comentários e colocou assim: ai, você está sem expressão. Então vou aproveitar a maquiagem aqui, né, para as pessoas verem, a pessoa ver as minhas expressões. Porque eu fiquei falando meia hora aqui, a pessoa ficou prestando atenção na minha expressão, né? Acontece. Mas só para explicar, maquiagem para o dia a dia e maquiagem para o vídeo é diferente. No vídeo a gente precisa de uma maquiagem um pouquinho mais pesada. Então, às vezes, a gente faz uma maquiagem mais leve, tá ali distraído, vou gravar um vídeo. Né? Às vezes a luz também não está maravilhosa, e aí fica uma manchinha aqui, uma manchinha acolá, e nós que somos muito exigentes, vamos lá, colocamos um filtrinho de leve e a pessoa fica incomodada. Então, sem filtro hoje, tá? Sem filtro, só luz e maquiagem para não haver reclamações, beleza? Vamos para a próxima parte. Próxima parte, né? Apareceu uma Cláudia aí nos comentários, né? Cláudia é aquela petista sem noção que ela não encontra nada para falar, então ela vem fazer o que um petista faz de melhor, que é o quê? Mentir, ser desonesto, né? Então ela disse o seguinte: só para o seu conhecimento, ou para você saber, eu não vou lembrar as palavras exatas, não me obrigue também, mas mais ou menos assim. Só para você saber, no Brasil, o aborto é descriminalizado em 3 casos. Tá, moça? Obrigada pela moça, fiquei muito lisonjeada, embora eu saiba que a senhora não queria me fazer um elogio, né? Queria fazer uma provocação, mas eu estou muito feliz com moça, tá? Se tivesse me chamado meio de velha, não ia fazer a menor diferença. Mas, enfim, só para sua informação, senhora Cláudia, eu estou falando Cláudia porque eu acho que o nome dela é Cláudia, e aí ela usou aquele meme da Xuxa, né? Senta lá, Cláudia. Enfim, só para a senhora saber, não existe aborto legal no Brasil, tá, minha senhora? Embora eu não tenha tocado nesse assunto, porque ela falou como se eu tivesse falado, né, no assunto. Eu não toquei nesse assunto, tá? Não seja desonesta. Mas não existe aborto legal no Brasil. O que existe são 3 casos em que não há punição, continua sendo crime, mas não há punição em 3 casos: risco de vida para a mãe, também em caso de abuso, né, estupro, e também em caso de bebês com anencefalia, que a gente sabe que é uma pauta eugênica, né? Os eugenistas fazem festa com esse tipo de pauta. Inclusive, em muitos países da Europa já não nascem mais bebês com síndrome de Down, por exemplo. Aí você diz: nossa, resolveram a questão da. Resolveram, eliminando todos os seres humanos que, porventura, venham nascer com essa deficiência cromossômica, né? Então é isso. Pessoas eugenistas comemoram esse tipo de abertura na lei para tirar a vida de bebês, tá? Cláudia. Enfim. Mas vamos lá, meu povo. Vamos para a nossa pauta de hoje. E aí, antes de começar essa pauta, eu queria dizer para você o seguinte: é um tipo de pauta que nos causa indignação. Falei sobre indignação no último vídeo, vou repetir aqui. Não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar, mas a gente tem que saber direcionar a nossa indignação. Recentemente estava conversando com um padre sobre isso e ele me falou, né, sobre a necessidade da gente se indignar, mas da gente não se revoltar. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar aqui da igreja, a igreja católica. Eu sou católica e eu posso ficar indignada com algumas coisas que estão acontecendo? Posso, eu não posso me revoltar. Até porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, assim, a igreja não tem culpa de nada. Alguns membros é que fazem cada coisa que, olha, vou te contar. Bem, vão ter que responder para Deus, né? Então não fiquem xingando a igreja, não fiquem generalizando, porque não é todo mundo igual, tanto que é uma vítima, né, dentro da igreja. Então, assim, estava até comentando isso na live que eu estava
fazendo, na transmissão que eu estava fazendo com o Felipe Trielli. Aliás, vou deixar aí embaixo o link. Foi um assunto super produtivo na NB News. Se você não é inscrito no canal, toda sexta-feira às 22 horas eu estou lá sempre com um convidado super especial falando de política. Você que gosta de um assunto mais político, embora hoje a gente vai entrar nessa pauta política. Então a gente comentou ali sobre as pessoas que estão sendo perseguidas e me lembrei de uma frase atribuída ao Chesterton, né, que dizia que ao cristão, né, ele escreveu o livro há mais de 100 anos atrás, né, ele teria dito que ao cristão cabe ser tolerante com todas as religiões, exceto com a sua própria. Então, hoje, muitos cristãos estão passando por isso, muitos católicos, você que não é católico, entenda essa realidade, muitos católicos estão passando por isso. A culpa é da igreja? Não, a culpa não é da igreja, porque a igreja é um corpo de Cristo, então o corpo de Cristo não pode fazer isso, né? A igreja é uma instituição, né? Agora, alguns membros fazem isso, perseguem os irmãos, né? E, para mim, são pessoas anticatólicas que estão infiltradas dentro da igreja para perseguir os irmãos. Mas isso é uma coisa que eles vão ter que resolver com Deus, tá? Mas é preciso a gente falar sobre isso? Precisa a gente falar sobre isso, entender, até para aprendermos a nos resguardar, até para aprendermos a não perder a fé, saber que o nosso alvo é Cristo. Eu sou católica, vou continuar sendo católica, e o meu alvo é Cristo. Mas eu já passei por situações desagradáveis dentro da igreja, né? Por conta dessas pessoas. Essas pessoas que estão lá e toleram tudo, exceto o fiel católico que quer viver conforme a doutrina da igreja, né? Então, tá aqui na CID Digital, informação desta sexta-feira. Padre é afastado no dia em que deputados denunciam por discurso discriminatório contra Lula e Alexandre de Moraes. Olha isso. O arcebispo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dom Dimas Lara Barbosa, anunciou no dia 11, então na quinta-feira, por meio de uma nota, que determinou o afastamento do padre Alcione Leal do exercício público do Ministério Presbiterial na Arquidiocese de Campo Grande. No mesmo dia, os deputados estaduais do PT, Pedro Kemp e Zeca do PT, denunciaram o sacerdote na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso por discurso discriminatório ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ao presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Segundo Kemp, presta atenção, eles estavam, abre aspas, acionando o Ministério Público e o Ministério Público Eleitoral, fecha aspas, contra o padre que é, abre aspas, bolsonarista descarado e faz politicagem dentro da igreja. Engraçado, o Lancelotti não foi afastado, foi defendido. O Lancelotti faz politicagem. O Lancelotti esteve com o Lula ali horas antes, né, dele ser preso. Não foi afastado. Mas a gente sabe, né, que isso daqui são manobras de infiltrados, teologia da libertação, agindo aí para defender o indefensável, defender os comunistas. Então, assim, hoje ser perseguido por essa gente é atestado de idoneidade, né? Porque é óbvio, se o padre tivesse feito alguma coisa errada, ia falar parabéns, tem que ser afastado mesmo. Eu acho que todo mundo que age contra a igreja, que age contra o irmão dentro da igreja, e aí eu estou falando aqui de abusos que acontecem. Ai, Andréia, tá vendo? Mas a igreja, gente, todo lugar tem gente que não presta. Todo lugar tem gente que não presta. Então, assim, eu não me escandalizo com isso. Não é que eu não me escandalizo porque eu acho normal. Não, eu não acho normal. Eu acho que o cristão ele tem que ser diferente. Ele tem que buscar ser diferente. Mas ele está sujeito às tentações. Ele está sujeito às suas imperfeições, né? Ali, quando houve o rompimento, né, da graça, quando Adão e Eva pecaram, houve um rompimento
E nós nos tornamos imperfeitos pelo pecado original. Então, por isso que eu sempre digo, onde houver seres humanos, vai ter gente que não presta. Então, assim, se fez alguma coisa errada, tem que ser afastado mesmo. Agora, o que a gente vê hoje? O que a gente vê é esse proselitismo pró-esquerda. Como teve a reunião de bispos para fazer campanha pelo Flávio Dino, que é autodeclarado comunista. O comunista, segundo alguns documentos papais, ele deve ser automaticamente excomungado da igreja. No entanto, essas pessoas não foram afastadas. Quem está sendo ameaçado são padres que se colocam contra esse partido das trevas, né? PT, Partido das Trevas. Essa gente maléfica que odeia o cristianismo, que persegue os cristãos, que usa inocentes dentro da igreja. Tem muita gente inocente dentro da igreja. O Felipe estava até falando sobre isso ontem, o Felipe Trielli, sobre as pessoas inocentes que tem dentro da igreja, que acreditam nessa conversa fiada de que eles são para proteger os pobres. Tá aí, né? A picanha que o diga. As pessoas que precisam da farmácia de alto custo, que precisam dos hospitais públicos, que precisam das escolas, que precisam de segurança, que o digam. Tá aí o Lula que ofereceu picanha para as pessoas, agora falando que não, é porque existem algumas carnes que são para as pessoas de uma classe, né? Mas é sempre a luta de classes, né? Então quem está lá em cima pode comer picanha. O pobre come pescoço, come pé de frango. Não incluíram a proteína na cesta básica, depois a oposição colocou lá. E aí eles saíram cantando de galo, falando que eles que defenderam. Então, assim, não é para falar de política dentro da igreja. Tudo bem, até concordo. Mas aí tem que valer para todo mundo, não dá para valer para um lado só. Não dá para valer para um lado só. Eu já participei de paróquias em que o padre não queria que falasse sobre política. Então, seus catequistas eram proibidos. Então, para mim, era super difícil na catequese. Por quê? Porque os assuntos, todas as desgraças que foram promovidas nesse país foram promovidas pela esquerda. E aí eu ia colocar na linha do tempo, eu tinha que ter todo o cuidado para dizer que aquilo ali foi feito. E aí, lógico, eu colocava o período. Infelizmente, a gente sabe que a curiosidade dos adolescentes é só para coisa do mal, mas ficou lá sementinho. Eu espero que muitos deles tenham pesquisado. Então, colocava ali a data. Olha, no ano tal foi tomada essa decisão, mas eu não podia falar. Isso foi iniciativa do PT. Isso foi iniciativa da Suprema Corte. Entendeu? Mas isso valia para todo mundo, né? Então, tudo bem. Não vai falar de política? Então não fala de ninguém. Agora não. Proselitismo político para a esquerda, para comunista pode, e qualquer outra postura não pode, ainda que a pessoa não declare, olha, eu não tenho um candidato, eu não tenho posicionamento político, eu só sou contra a esquerda. Não pode, não pode. Então, a gente tem visto cada vez mais os padres que até pouco tempo se posicionavam, mas se calando. Se calando por quê? Porque eles estão sendo ameaçados. Correm o risco de perder, de perder a possibilidade de guiar ali o seu rebanho. Aí, muita gente diz assim, isso é covardia, deveria enfrentar. Então, é que a igreja tem hierarquia. Mais vale obedecer a Deus que os homens. Eu concordo com você. Só que, às vezes, a gente precisa ser inteligente e, às vezes, a gente precisa jogar com o que tem. Então, muitas vezes, esses padres, eles se calam por um lado, deixam de falar sobre questões que as pessoas precisam saber, mas para estar ali falando de Jesus para as pessoas. Porque imagina se esses padres saem. Se os bons padres saem. Né? Hoje eles não podem falar sobre questões políticas.
que eu acho que deveria falar sim, porque a gente vê hoje a política, inclusive, interferindo nas igrejas, né? Então, assim, cada vez mais o Estado está tentando colocar suas garras dentro da igreja, tem colocado cada vez mais. Então, assim, você imagina se esses bons padres, todos os bons padres saem da igreja, se todos os bons fiéis saem da igreja. Poxa, vai ficar ali só os militantes? Não, eles precisam estar lá. Se eles não estão conseguindo levar essa mensagem de despertar para as pessoas, né, no plano material, para falar dessa vida material aqui, que inclui, né, a questão política, ele precisa estar ali dentro para falar de Jesus, porque os militantes não falam de Jesus. Eles ficam ali, eles fazem proselitismo político, eles ficam ali falando sobre classes, eles ficam ali falando sobre coisa muito bizarra, né? Uma paróquia recentemente que estava falando sobre a conversão ecológica. Eu ri, eu vi, eu não sabia se eu ri, eu dei uma risada, mas foi uma risada tímida de indignação, porque eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Minha voz está cansada, né, gente? O dia foi faz tempo já e eu tô aqui falando, mas enfim. Mas o fato, minha gente, é que essas pessoas às vezes precisam fazer concessões. Então, precisam se limitar por um lado, né? Deixar de falar dessas questões materiais, mas e tratar da guerra espiritual, porque tudo isso que está acontecendo é também uma guerra espiritual. Então, assim, a gente precisa rezar mais pelos nossos padres, né? Por que eu estou focando mais aqui na Igreja Católica? Primeiro, que eu sou católica. Segundo, que as igrejas protestantes já não têm esse problema, porque não tem uma hierarquia, né? Tem várias igrejas, então cada quem faz o que quer ali dentro da sua igreja. A Igreja Católica, não. Há uma obediência a ser seguida. Então, mas a gente precisa rezar muito pelos nossos padres. Reza também, claro, pelos os líderes, né? Pelos pastores, enfim, para que Deus dê discernimento para essas pessoas, para que possam, de fato, levar a palavra de Deus, né? Quem pode ainda falar, que fale sobre também, né, essa vida material, que exponha os riscos, né, desses lobos que estão por aí falando que são bonzinhos, querendo proteger, né, os mais vulneráveis, e na verdade a gente sabe que não. Eles são os lobos, os perigosos, que mais colocam em risco essas pessoas inocentes, né? O compromisso deles é com os grandes, né? Afinal, eles gostam de estar entre os grandes. Então, é isso, essa pauta não é para deixar você revoltado, né? Vamos rezar aí por esse padre, né? Cadê aqui o nome dele, gente? Padre Alcione Leal. Eu não conheço esse padre, tá, minha gente? Não conheço ele, mas, enfim, se o afastamento dele é realmente por isso, né? O que tudo indica, né? Porque aqui, por exemplo, diz a matéria aqui do Assis Digital. Quem pedisse na sessão plenária que recebeu denúncias de pessoas que estavam na missa. Olha aí, ó. Cara, essas pessoas se dizem católicas. São pessoas ignorantes. E a gente precisa ter paciência com esses ignorantes. Eles estão ali dentro da igreja, lutando contra a igreja. E aí tem alguém lá em cima que também está contra a igreja, está junto com esses comunistas, é claro que está, né? Porque punindo o padre, então, porque o padre, vou ler aqui o texto para não dizer que eu, né, coloquei alguma coisa, então não são palavras minhas, texto aqui da Assis Digital, né? Quem pedisse na sessão plenária que recebeu denúncias, abre aspas, denúncias de pessoas que estavam numa missa no domingo 7, fecha aspas, no qual o padre Alcione atacou o ministro Alexandre de Moraes, chamando-o de, abre aspas, cabeça de ovo, que é um ditador que está mandando no país, que é um absurdo, fecha aspas. E depois, abre aspas, se referiu a Lula
como aquele de 9 dedos, assim, de forma discriminatória. Ai, gente, mas o Lula tem quantos dedos? Né? Eu poderia fazer várias perguntas, mas vocês entendem o momento, né? O padre também teria dito que, abre aspas, católico que vota no PT é comunista e que vai para o inferno. Bem, em vez da pessoa refletir, né, na hipótese mais, como que eu poderia dizer, mais complexa, a pessoa poderia ir lá e perguntar para o padre, por que eu vou para o inferno, padre, se eu votar no PT? E o padre vai explicar, olha só, meu filho, porque você está apoiando pautas anticristãs, pautas que vão contra os 10 mandamentos, como, por exemplo, não matar, caso do aborto, não roubar, Lula e sua trupe, e tantas outras. Mas não, o que a pessoa faz? A pessoa vai denunciar o padre. São pessoas ignorantes. São pessoas ignorantes. Ai, tem gente de má fé ali, André. Tem também. Mas nesse caso aqui, eu acho que mais de má fé quem recebe a denúncia e pune o padre do que o fiel. Lá da Bahia, um estado destruído pelo PT, o petismo acabou com a Bahia, está lá há anos, está lá inclusive agora, só violência, educação um lixo, saúde um lixo. E essas pessoas, enfim, completamente lobotomizadas. É lamentável, é triste, é a realidade que nós temos, é para se indignar, mas não é para se revoltar. É para você entender que você precisa se mover, você precisa conscientizar as pessoas. Tomar uma dose de paciência todos os dias e conversar com as pessoas, bater na tecla, sabe? Explicar para as pessoas. Às vezes nos falta paciência para lidar com a ignorância das pessoas, mas a gente precisa entender que o trabalho dessa gente maléfica foi feito durante décadas. Durante décadas, eles iludiram as pessoas com um discursinho mansinho, sabe? É o capeta que chega ali. O capeta não chega mostrando o rabo e os chifres, né? Chega ali falando manso, oferecendo coisas boas. Pô, o capeta teve vontade, teve a cara de pau, né? Teve a audácia, a ousadia de tentar Jesus. Então você imagina, né? Quanta coisa Satanás não tem oferecido nesses últimos anos por meio da boca desses esquerdistas malditos, coisas fáceis para as pessoas. Por que as pessoas votaram no Lula? Boa parte das pessoas votaram no Lula. Eu nem vou entrar aqui no mérito, tá, minha gente? A quantidade de gente, se foi, se não foi. Mas teve muita gente que votou no Lula. Pessoas que são compradas pela preguiça. Por que pela preguiça, André? Ora, pessoas que são compradas pela avareza. Como assim, André? Te explico. Lula prometeu churrasco, cervejinha, vida fácil. Tem gente que não quer trabalhar, tem gente que quer viver de benefício. Tem muita gente que recebe benefício hoje porque precisa, não tem outra saída. Às vezes mora lá no rincão. Eu demorei para compreender esse negócio de benefício, tá? Foi uma coisa que eu tive que trabalhar, assim, mas é compreensível em algumas realidades, onde às vezes, muitas vezes, o Estado não dá condições e incentivos para que haja investimento externo, investimento privado, para dar emprego para as pessoas. Então, às vezes, a pessoa mora lá no rincão, onde não tem empresas que ofereçam emprego, né? Onde, enfim, não tem como as pessoas trabalharem, elas não têm como, às vezes, se manter, às vezes falta água. Quantos anos o PT ficou no poder para fazer a transposição do Rio de São Francisco? Foi adiada não sei quantas vezes. Começou ali em, sei lá, 2 bilhões, chegou a 14 bilhões.
E veio terminar durante o governo Bolsonaro. Depois que o Lula entrou, fechou as torneiras. Então, assim, tem lugares que as pessoas não têm água para plantar. Então, assim, essas pessoas precisam. Ou não, tem pessoas que moram em lugares que tem e tal, mas às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e precisa daquele socorro, daquele ajuda ali. Então, se hoje eu consigo compreender isso. Mas a gente não pode olhar para o auxílio, né, como uma eterno, como uma solução. Não, aquilo ali é pontual, tem que ser pontual. As pessoas têm que sentir necessidade de sair do auxílio e não de querer entrar, como a gente vê muitas histórias, né? Então, assim, o que o PT oferece? Vida fácil. Aí oferece vida fácil pro bandido, né? Tadinho do menino, só para queria roubar o celular ali porque, sei lá, tava precisando, né? Você tem gente na mídia, na velha mídia aí, que diz que, olha, beleza, a criminalidade está alta, mas o cara foi roubado, a culpa é dele, que ficou ostentando. Quer dizer, você não pode trabalhar, adquirir um bem, porque você vai fazer o bandido passar vontade. Então é isso que a esquerda oferece para as pessoas, né? Inclusive, vou abrir um parêntese aqui, rapidinho, para trazer um assunto que eu vi o pessoal comentando bastante, que é aquela cantora Isa, né, que foi traída, um fato lamentável, triste, muito triste. Triste. Que isso, gente? Né? Realmente, a mulher fica muito vulnerável, independentemente de estar grávida ou não, mas grávida agrava a situação. Mas isso é fruto de quê? Isso é fruto de uma sociedade que relativiza as relações. Então, muita gente que fica aí defendendo casamento aberto, defendendo tudo que é tipo de frutaria, para não usar outra coisa, né? Você troca o FR pelo P aí. Essas mesmas pessoas estão aí fazendo discurso de ai, que coisa horrível, foi traído. Mas é você que defende essa sacanagem toda, que defende a destruição da família, que defende o casamento aberto. Então, assim, é isso que a esquerda traz. Então, é por isso, cristão, que não dá para você conciliar a sua fé com esta ideologia nefasta. Pegou a dica aí? Então é isso. Um beijo para você. Eu vou ficando por aqui. Falei pra caramba, tá? Tô aqui, tô com a carga baixa já. Meu 220 baixou já. Mas eu queria conversar um pouquinho com você nesse dia. E é isso. Fique com Deus. Até a próxima.